O presidente Donald Trump anunciou a imposição de tarifas de 25% sobre todos os automóveis e caminhonetes que não forem fabricados nos Estados Unidos. A medida entra em vigor na próxima semana, dia 2 de abril, e o presidente falou sobre isso ontem. Vamos ouvir. So we'll effectively be charging a 25% tariff. But if you build your car in the United States, there is no tariff. And what that means is a lot of foreign car companies, a lot of companies are going to be in great shape because they've already built their plant. But their plants are underutilized, so they'll be able to expand them inexpensively and quick. Frederico Duboc, nosso especialista em relações internacionais, editor de opinião de O Tempo. Fred, nos ajude então a entender, né? A gente já tinha essa expectativa dessas tarifas que o presidente Donald Trump vem falando sobre, vem impondo, enfim, desde que iniciou seu mandato. Mas o que é exatamente essa medida e quais são os impactos dela? Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. É mais uma ordem executiva que vai entrar em vigor no dia 2 e as cobranças começam no dia 3 de abril, certo? Ela incide sobre todos os automóveis importados e sobre autopeças. Que tipo de autopeça? Motor, embreagem e powertrain, que é aquele sistema para fazer a movimentação do carro, né? Embreagem, transmissão, sistema de roda, etc. Mas isso ele está de olho numa recuperação do setor industrial automotivo norte-americano. Nessa justificativa do projeto, ele fala que de 2000 a 2024, 34% da mão de obra das indústrias de automóveis dos Estados Unidos foram demitidas. Né? Houve uma queda significativa. Hoje está em torno de 500 mil de trabalhadores. No ano passado, o governo Biden enfrentou uma greve muito significativa e muito importante desse movimento das montadoras. Né? E boa parte da produção automobilística dos Estados Unidos hoje é feita em parceria com o Canadá e com o México. Né? Tanto é que essa mesma medida prevê um tratamento diferenciado para esses países do Acordo de Livre Comércio, Estados Unidos, México e Canadá. Ou seja, essa tarifa dos 25%, ela vai incidir sobre a parte que não é de produtos americanos, das partes produzidas fora dos Estados Unidos. Mas mesmo assim vai ter um impacto muito significativo. Ele espera que isso vai gerar uma receita de em torno de 100 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Fred, mas eu acho que assim, existe um rebote talvez, né? Assim, ele tem essa consideração sobre um possível aumento de inflação, como que isso vai impactar nos preços dos carros também dos Estados Unidos, e qual que é o tamanho da produção dos carros, né, da produção automotiva dentro dos Estados Unidos? Os Estados Unidos hoje trabalham com em torno de 16 milhões de carros ano, sendo que 8 milhões são importados, e boa parte disso é de carros vindos do México e Canadá, mas também há de outros países, como nós vamos ver mais para frente. O que acontece? Além disso, além dos carros, né, dessa produção, em torno de 40% a 50% do conteúdo desses carros que é norte-americano. Certo? Boa parte das autopeças são importadas. Há um déficit comercial de em torno de 200 bilhões de dólares somente de autopeças que os Estados Unidos compram do exterior. Mas como você estava falando, não é só isso. Né? Existe uma contrapartida. A primeira contrapartida que já está se projetando é um aumento do custo para o consumidor norte-americano. Nos Estados Unidos, em média, um carro custa em torno de 49 mil dólares. A estimativa é que, com a aplicação dessas taxas de produtos importados nesse cenário que nós estamos falando de tanto peça, tanto material importado, vai chegar até 12 mil dólares de custo adicional na compra desse carro. Né? E não é só esse impacto. O impacto também já está sendo sentido ao longo de todo o mercado. As bolsas hoje abriram na Europa, em Frankfurt e em Paris, com perdas das montadoras. Né? Perdas significativas, em torno de 3 a 6% de queda no valor das ações. Né? Que são empresas, inclusive, que produzem
para os Estados Unidos e produzem nos Estados Unidos. A gente até tem uma arte para explicar um pouco para o nosso espectador, um pouco desse impacto na Europa também. Você fala das bolsas, né? Porque é um impacto muito grande, porque a Europa é um grande exportador, né, para esse mercado nos Estados Unidos. Exato. Isso motivou, inclusive, um posicionamento da Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia, contra essa medida. Nós estamos vendo aqui que no ano passado, os maiores exportadores para os Estados Unidos incluem a Alemanha e, em sexto, não está aqui, eu não coloquei, infelizmente, mas o Reino Unido. Como eu havia falado, o México, 80% da produção anual do México de automóveis é para os Estados Unidos. Por isso, esse valor de 78 bilhões de dólares em vendas para os Estados Unidos. Aí nós entramos também com montadoras japonesas, sul-coreanas e o Canadá, que também já se posicionou muito diretamente, muito incisivamente, falando que essas tarifas de 25% são um ataque ao Canadá, né? O Trump está trabalhando com um cenário de muito impacto. Ele coloca na justificativa do projeto, baseado num documento do ano passado de uma organização chamada Coalizão para a América Próspera, que estima um crescimento, se aumentarem as globais dos Estados Unidos em 10%, isso geraria quase mais 3 milhões de empregos e 720 bilhões de dólares em receita para os Estados Unidos. Mas é um estudo dessa organização, que é uma organização formada por industriais, fazendeiros, empresários norte-americanos pensando no mercado norte-americano. Né? Nem todos os estudos ligados a isso mostram esse tipo de reação no mercado internacional, né? E o mundo hoje é muito interdependente, muito interconectado. Então essas medidas acabam gerando impactos na economia de outros países e voltando para os Estados Unidos. A gente, inclusive, tem, né, um impacto disso no Brasil, de certa forma, não necessariamente na importação de carros, né, porque essa parcela é muito pequena aqui dentro do Brasil, mas é mais como uma questão de tendência mesmo, né, do presidente Trump enfim, aumentar essas tarifas. O presidente Lula também, nessa coletiva que a gente tinha falado agora há pouco em Tóquio, falou sobre isso e a gente ouve agora o que ele disse. Da parte do Brasil, ele taxou o aço brasileiro em 25%. Nós temos duas decisões a fazer. Uma é recorrer na Organização Mundial do Comércio, que nós vamos recorrer, e a outra é a gente sobretaxar os produtos americanos que nós importamos. É colocar em prática a lei da reciprocidade. Não dá para a gente ficar quieto, achando que só eles têm razão e que só eles podem taxar os dois produtos. Se ele está pensando que tomando essa decisão de taxar tudo aquilo que os Estados Unidos importa, eu acho que vai ser prejudicial aos Estados Unidos. Isso vai elevar o preço das coisas e pode levar a uma inflação que ele ainda não está percebendo. É justamente o que a gente falava aqui, né, Fred, esse efeito rebote. Mas acho que a gente pode comentar um pouco agora a questão dessa relação com o Brasil e da questão da reciprocidade de taxas, que é trazida até pela Europa também, pelo próprio Canadá, e o Brasil também aí fala sobre isso, né? Exato. A questão, como você bem falou, para o mercado automotivo, o impacto não é tão grande. O Brasil não é tão representativo quanto esses países que nós havíamos mostrado aqui na tela. Mas a questão das taxas é muito importante em outros setores. Um estudo do Banco BTG mostra que o Brasil ele tem uma tarifa média aplicada sobre os Estados Unidos em torno de 5,8%. Os Estados Unidos aplicam sobre o Brasil 1,3%. Se igualasse a esses 5,8% de taxas, ou seja, aquela reciprocidade que está prevista a partir do dia 2 de abril que o Donald Trump anunciou, o Brasil passaria a ter uma perda no comércio em torno de 2 bilhões de dólares nesse ano e 3 bilhões de dólares no ano que vem, né? Se aplicasse o mesmo tratamento que está sendo destinado ao México e ao Canadá, com taxas até 25%, essa perda nas exportações brasileiras chegaria a 10 bilhões de dólares nesse ano e 13 bilhões de dólares no ano que vem, segundo esse estudo do BTG.
né? Então, o Lula, quando ele falou essa questão que nós temos duas saídas, ou ir ao MC e fazer um painel para que seja equalizado, ou até fazer a retribuição, reciprocidade, ele tem muito em vista que há muita coisa em jogo nessa questão, né? Principalmente as questões comerciais. Pode falar. A gente tem, assim, falando sobre esse impacto no Brasil, os Estados Unidos como o segundo maior parceiro comercial do país, mas agora a gente vê uma tentativa de saída, né, desse quadro de uma, digamos, de uma independência, de uma tentativa de se tornar independente, tornar-se menos dependente, na verdade, né? Acho que é a expressão correta dos Estados Unidos, que inclusive se coloca aí com essa viagem, né, do presidente Lula para países asiáticos como o Japão, e agora ele vai para o Vietnã, se eu não me engano. Isso, ele está indo para Hanoi. Essa é a terceira opção que o Lula não fala no discurso dele lá para os jornalistas. E ela não está vindo de agora. Ela é uma coisa de longo prazo, não se estabelecem relações comerciais de curtíssimo prazo e o resultado também não é imediato. Mas é isso que ele está plantando. Por exemplo, nessa viagem, o Bloco Asiático responde em comércio exterior com o Brasil em torno de 144 bilhões de dólares. Nessas conversas com o Japão, foi acertada a venda de aviões da Embraer para o Japão, e também conseguiu-se a vinda de inspetores japoneses para vistoriar carne bovina brasileira, aumentando o nosso percentual de exportações. O Japão, ele importa produtos naturais em torno de 700 mil toneladas ano de produtos naturais, incluindo a carne, né? Principalmente dos Estados Unidos e da Austrália. Se o Brasil entrar nesse mercado, ele consegue aumentar significativamente as suas exportações para o Japão, que são hoje em torno de 11%. O maior parceiro brasileiro, tanto na Ásia quanto no mundo, é a China. São 100 bilhões. No bloco asiático, são 140 bilhões de negócios. E essas são algumas conquistas. E ele está pensando exatamente nisso agora, chegando em Hanoi, no Vietnã, em conseguir também, porque o Vietnã é o sexto parceiro asiático do Brasil, com movimentações em torno de 4 bilhões de dólares. Então, essa é uma possibilidade. Se você ampliar o leque das suas parcerias, você consegue atrair esse mercado. O que as tarifas estão fazendo nesse momento é gerando obstáculos para um livre comércio internacional, certo? Gerando esses obstáculos pode gerar alternativas de oportunidades de novos mercados. Não é uma coisa imediata, como, por exemplo, a gente tem o acordo com a União Europeia, que envolve negócios em torno de 7 bilhões de dólares, mas que são 25 anos de negociação. Ano passado ele foi assinado, mas ele ainda depende da aprovação nos parlamentos europeus. Então você vê que é uma coisa muito lenta, né? Mas é uma alternativa e é o que provavelmente vai acontecer diante de um cenário mais protecionista, mais nacionalista na economia global. É uma oportunidade que se vê aí, né? Assim, a gente tem então no Japão uma prevalência dos Estados Unidos nessa exportação de carne. E aí, a partir do momento em que os Estados Unidos começam a sobretaxar esses produtos, começa a gerar uma animosidade, digamos assim, nessa relação comercial, o próprio Japão vai em busca de alternativas e o Brasil, então, se coloca, tanto o Japão, né, colocando o Japão como um exemplo do que está acontecendo agora, mas outros países buscam, então, esses novos arranjos, essas novas parcerias comerciais. E realmente é importante que o Brasil se coloque nesse lugar mesmo, assim, como um grande produtor mesmo de todos esses, né, a gente tem muitos bens ali, enfim, que são exportados também pelos Estados Unidos, então concorre-se, né, o Brasil concorre muito com os Estados Unidos em algumas exportações, a gente tem o milho, a própria carne bovina, enfim, que são oportunidades, talvez, que o Brasil consiga agarrar, né, Fred, nesse sentido. Sim, e o Brasil é um país extremamente protecionista, bem mais do que os Estados Unidos, né? Então, se isso servir de lição para o Brasil, que o Brasil consiga abrir o seu mercado, reduzir as suas taxações e buscar uma diversificação maior para que não tenha uma dependência de certos países e de uma pauta exportadora, basicamente agropecuária, que é a atual.